Bom dia, meus amores. Agora nós damos continuidade com o nosso livrinho de história, tá bem? Vocês podem pegar aí na página 101 para nós iniciarmos, né, o nosso conteúdo. Nosso conteúdo agora é os primeiros anos de domínio português, tá certo? Os primeiros anos. Então, esse período de 1500 a 1530, ele ficou conhecido na história como período pré-colonial, tá certo? Os portugueses estavam muito envolvidos com o comércio asiático e por esse motivo eles não tinham gente suficiente para vir ficar aqui realmente no Brasil efetivamente, né? Isso para ficar aqui, para dominar, para ficarem aqui com as nossas terras, já que existiam vários povos que estavam, né, querendo ocupar as nossas terras, muito interessados, certo? Como, por exemplo, os franceses se destacavam nesse período. Então, todos os contatos nessa época eram feitos pela costa, né? Porque nós sabemos que eles vinham, né, via marítima, eles vinham pelo oceano, eles vinham pelo mar, né, nas suas caravelas, e lá eles faziam, né, pela costa, né, eles negociavam a madeira, né, o pau-brasil, eles negociavam pela costa, né, ali pelo litoral do nosso Brasil. Então, a partir de 1530, né, várias expedições começaram a mapear a costa brasileira. Várias expedições mesmo, muita gente querendo ocupar as nossas terras, que tinham sido descobertas pelos portugueses, mas que não que não vieram habitar logo aqui, tá certo? Então, vários outros povos estavam interessados em vir, né, tomar as nossas terras, podemos dizer assim, de uma certa forma, dos primeiros habitantes do Brasil, que são os indígenas, tá certo? Então, nessa época foi muito importante mesmo, a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532, preste atenção nesse detalhe, né, ele fundou a primeira vila no Brasil. Inclusive, nós falamos até isso no nosso conteúdo passado. 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila aqui no Brasil. Como era chamada a vila? Alguém lembra? Vamos lá? Vila de São Vicente. Logo depois também ele fundou uma outra vila, chamada de Vila de Santo Antônio, certo? Ambas, né, quer dizer, todas essas duas vilas fundadas por Martim Afonso de Souza foi fundada no estado de São Paulo. Não esqueça, a primeira Vila de São Vicente e a segunda Vila de Santo Antônio, fundada por quem? Martim Afonso de Souza. Esse homem, esse comandante, né, que teve, assim, uma grande importância nessa época, tá certo? Então, esse período, né, nesse período, ele trouxe aqui para o nosso Brasil, né, ele trouxe as primeiras as primeiras mudas, de cana-de-açúcar. Foi ele que trouxe lá da Europa para cá. As mudas, as primeiras, que até então nós não tínhamos aqui em nossas terras, né, nesse novo mundo que estava sendo descoberto, que era para ser habitado por esses povos que andavam, né, houve tanto conflito, né, para que houvesse realmente a ocupação efetiva do nosso território hoje, né, Brasil. Então, Martim Afonso de Souza, ele trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar de lá de Portugal para cá, para plantar, né, porque nós sabemos que a gente viu no conteúdo passado que ele trouxe também animais para domesticar, feijão, alguns alimentos para plantar, né, para cultivar aqui, porque eles vieram para morar, não é isso? Então, e aí o seu cultivo depois foi se desenvolvendo, né? O cultivo da cana-de-açúcar em toda a faixa do litoral. Então, houve muita disputa nessa época, nós sabemos, como a tia falou, houve muita disputa, muitos povos, franceses, holandeses, todo mundo querendo habitar. Estava à frente os franceses, né? Uma disputa acirrada mesmo, querendo ocupar as nossas terras, já que Portugal havia descoberto, mas que não habitava aqui. Então, esses primeiros anos de domínio português foi, assim, muito difícil, porque os outros povos não queriam deixar que Portugal, né, se apossasse sozinho do nosso Brasil. Então, houve muitas disputas. Então, uma grande disputa foi com os franceses, certo, gente? Como a tia falou. Mas que após várias lutas, muitas lutas mesmo, não foi fácil, né? Os portugueses, eles conseguiram expulsar os franceses daqui, do nosso Brasil, né? Ficando, né, sobre o domínio total, né, dos portugueses, tá certo, meus amores? Então,
O conteúdinho, ele é bem pequeno, ele é bem simples, tá certo? Vocês peguem o nosso livro de história na página 101 e dê uma lida, releia, leia novamente esse assunto. Leia uma vez, leia duas vezes, tá certo? Para você entender, né? Os domínios, os primeiros anos do domínio português, né? De 1500 a 1530, certo? E não esquecendo a figura em destaque aqui dessa página, do nosso livro da página 101, Martim Afonso de Souza. Não esqueça, fundou 2 vilas no estado de São Paulo. Lembram qual foi? Vamos lá, vendo se a gente lembra. Primeira, Vila de São Vicente e a segunda, Vila de Santo Antônio. Todas no estado de São Paulo. Isso em 1532, tá certo, meus amores? Então, confiram. Lembram? Ele também trouxe para cá, para o Brasil, as primeiras mudas. Quer dizer, aqui não existia cana-de-açúcar. Ele trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá. E ele teve, assim, uma grande importância, tá certo? Nessa época, Martim Afonso de Souza. Logo após, meus amores, vocês fazerem a leitura da página 101, façam uma atividadezinha na página 102, por favor. O assunto, né, só uma página, então, para responder também, só uma página. Capriche na letrinha e um cheiro no coração.